Entre os 9 planetas que giram à volta do Sol, somente um é habitado por seres de uma raça inteligente. Mas o nosso Sol é apenas um, das várias centenas de bilhões de sóis que existem nas inúmeras galáxias. A natureza é tão pródiga que muitos desses outros sóis devem possuir planetas também. Não é possível que alguns desses outros planetas sejam igualmente habitados por raças humanas como a que existe na Terra? E não será igualmente possível que algum dia se dê um encontro entre os homens da Terra e um indivíduo de uma dessas raças, vinda de outro astro? Há alguns anos, um escritor de ficção científica descreveu uma interessante aventura, no qual alguns habitantes da Terra planejavam uma expedição pelo espaço para descobrir outra raça de seres inteligentes. Seu objetivo era fazer todos os esforços para encontrar uma raça que, tal como eles, tivesse uma perfeita concepção da natureza. A expedição viajou muito para além dos limites do nosso sistema solar, dentro do qual já se sabia que era a Terra o único astro habitado por seres inteligentes. A história passa-se numa época de um futuro ainda muito distante, quando estiverem resolvidas praticamente todas as dificuldades das viagens espaciais. A nave utilizada era um tipo de engenho em condições de solucionar todos os problemas de ordem técnica que fossem surgindo durante a viagem. A tripulação, porém, constituía-se de seres de carne e osso, como nós. As limitações à vida humana eram exatamente as mesmas de hoje. A duração média normal da vida de um homem ia a uns 70 anos, e essa duração limitada da vida representava exatamente o tema principal da história. De vez que uma nave espacial precisa de muito tempo para percorrer as infindáveis distâncias siderais que separam nosso Sol das outras estrelas da Via Láctea. A velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, é tão grande que um raio luminoso leva pouco mais de um segundo para percorrer a distância entre a Terra e a Lua. Um raio de luz pode atingir o Sol em 8 minutos e meio, e cerca de 6 horas mais tarde cruza a órbita de Plutão, que é o mais distante dos planetas do nosso sistema solar. Quando passa para além de Plutão, esse raio de luz mergulha no imenso espaço sideral, e se mantiver uma velocidade sempre constante, terá de correr durante mais de 4 anos até alcançar a estrela mais próxima do Sol. A expedição da nossa história de ficção científica não se contentava em ficar nesta estrela mais próxima. Seu objetivo era outra estrela, muitíssimo mais distante, que só seria alcançada depois de várias centenas de anos de viagem. Para resolver essa dificuldade, os homens que planejaram a expedição idealizaram um projeto fantástico. Reuniram cerca de uma centena de rapazes e moças que queriam passar o resto de suas vidas a bordo da nave espacial. Quando estes voluntários morressem, seus filhos tomar-lhes-iam um lugar, mas as crianças também estavam destinadas a morrer antes da viagem chegar ao fim. E o mesmo aconteceria a seus netos. Gerações após gerações, encerradas num veículo errante de metal, continuariam vagando pelo espaço, mal conseguindo vislumbrar ao longe a meta da colossal viagem, como um minúsculo e pálido pontinho de luz. E a intensidade desta luz não aumentaria durante toda a vida de qualquer um dos prisioneiros. Esta ideia pode ter sido ótima para uma história de ficção científica, mas uma expedição dessa natureza seria uma realização sobre-humana, ou melhor, seria impossível. Como se poderia conceber que um homem, algum dia, entregasse a seus filhos e netos uma tarefa tão fantástica, da qual não tinham possibilidade de escapar? E qual seria o destino que os esperava, depois de terem alcançado o objetivo? Que sorte teria essa última geração de prisioneiros que nunca haviam conhecido o céu azul da Terra,
de onde provinha sua espécie. No final dessa árdua expedição, quais seriam as suas possibilidades de encontrar outra Terra? Haverá, nas longínquas regiões do espaço, outros planetas azuis e verdes onde exista vida como o da Terra? Só na galáxia da Via Láctea há milhões de sóis idênticos ao nosso, e, no entanto, existem milhões de outras galáxias, ao menos no espaço até agora explorado pelos telescópios mais potentes. Estes sóis, porém, ficam tão longe de nós que ainda não foi possível descobrir, por observação direta, qualquer dos seus planetas. Tudo o que podemos fazer é idealizar as causas que provavelmente originaram a formação do nosso sistema solar e, baseados nelas, imaginar como serão aqueles planetas. Até há bem pouco tempo, a maioria dos astrônomos acreditava que os planetas tinham se originado em uma catástrofe cósmica. De acordo com este conceito, os planetas foram constituídos por gases incandescentes derramados pelo Sol, depois de uma colisão com outra estrela. Todavia, a distância normal entre as estrelas é tão imensa que a colisão entre duas delas seria extremamente rara. Em toda a Via Láctea, só poderíamos admitir um único caso de choque entre dois sistemas solares. O nosso com a estrela que, em outros tempos remotos, ter-se-ia chocado com o Sol. Sabemos hoje em dia que a constituição do Sol é tão diferente da dos planetas que podemos pôr de parte a teoria da colisão das estrelas. 99% da massa do Sol é composta por hidrogênio e hélio, enquanto que os planetas contêm percentagens muito pequenas desses gases. São constituídos, em grande parte, por elementos mais pesados, tais como o oxigênio, o silício e os metais. Seria impossível criar a Terra arrancando simplesmente um enorme pedaço do Sol e deixando-o esfriar. A matéria que compõe o Sol parece ser idêntica a toda a matéria cósmica em geral. Todas as estrelas e toda a substância gasosa pouco densa que anda espalhada pelo espaço intergaláctico são compostas em sua maior parte por hidrogênio e hélio, havendo apenas uma pequena quantidade de elementos mais pesados, que formam a estrutura dos planetas e os corpos dos seres vivos. Então, como nasceram os planetas em toda essa massa de substância cósmica aparentemente inútil? Naturalmente, durante a formação do sistema solar, ocorreram alguns fenômenos através dos quais os elementos mais pesados foram selecionados e reunidos, de modo a formar os corpos celestes frios que são os planetas. É natural que isto não tenha sido um cataclismo. Pelo contrário, talvez até mesmo um processo lento de evolução que foi dando origem ao Sol e aos planetas simultaneamente. Quando o Sol estava ainda em sua fase de formação, as massas gasosas que faziam parte da atmosfera solar primitiva devem ter abrangido um círculo de tão grandes dimensões como as que hoje tem o Sistema Solar. Este círculo continha muito mais matéria que aquela que atualmente se encontra agregada aos planetas. Grande parte dessa matéria, porém, era constituída por hidrogênio e hélio, havendo nela apenas uma pequena percentagem de elementos mais pesados. Esse círculo não possuía temperatura muito elevada. O Sol, recentemente criado, dificilmente podia fornecer-lhe o calor necessário. Os elementos mais pesados dessa atmosfera, relativamente densa e fria, começaram a ligar-se uns aos outros por reações químicas e a formar numerosos compostos que se condensavam em pequenos grãos, misturados com cristais de neve e amoníaco. Durante milhões de anos, essa massa disforme girou à volta do Sol, em turbilhão desordenado. Lentamente foram se formando, nesse turbilhão, alguns agregados de matérias mais pesadas. As forças da gravidade foram atraindo mais e mais essas partículas,
e formando aglomerados cada vez mais densos, que vieram dar origem aos planetas. Finalmente, o Sol ficou reduzido a uma esfera menor, foi se tornando cada vez mais quente e começou a irradiar uma luz intensa. A energia dessa luz tornou-se tão forte que passou a exercer uma certa pressão sobre a substância gasosa pouco densa das nuvens planetárias, impelindo-a para o espaço infinito, que fica para além do sistema solar. As partículas maiores, que eram constituídas por material mais pesado, permaneceram em suas órbitas. A força da gravidade manteve unidas estas partículas, e assim nasceram os planetas. Desde a época da sua criação, estes planetas continuam girando em torno do Sol. São bolas maciças, compostas por essa matéria rara e preciosa, os elementos mais pesados, que constituem uma parte insignificante da mistura cósmica, quase toda composta por hidrogênio e hélio. Essa teoria parece fazer crer que qualquer Sol isolado no universo deve estar acompanhado de um sistema de planetas nascidos pelo mesmo processo. No entanto, em muitos casos da evolução estelar, é provável que se tenha originado a formação de estrelas duplas e múltiplas. Assim sendo, não há de esperar que elas tenham planetas, a não ser em casos muito excepcionais. Provavelmente, só muito poucas estrelas entre centenas têm planetas. Apesar de tudo, a natureza é tão extremamente pródiga que só na nossa galáxia deve haver milhões de sistemas planetários, e a nossa galáxia é apenas uma entre milhões de outras idênticas. O número de planetas existentes na imensidão do universo deve ser incontável. Na verdade, a formação de sistemas planetários ainda hoje se está verificando, dando assim prosseguimento ao processo eterno da criação. Muitos desses outros sistemas planetários provavelmente devem ter se dissolvido, em virtude de certas condições de instabilidade. Um sistema em que todos os corpos exercem atrações uns sobre os outros tem de possuir equilíbrio bastante perfeito para que a estabilidade entre seus elementos seja mantida. Todavia, os sistemas planetários criados são tão numerosos que muitos milhões deles devem ter conseguido sobreviver, apesar de terem de enfrentar todos esses obstáculos. Parece que as possibilidades de existência de vida em outros mundos se tornam bastante prováveis, uma vez que temos de admitir uma infinidade de planetas em todo o universo. Os planetas são como as sementes, as leis inexoráveis que governam a vida e as que regem os planetas são muito semelhantes. Entre muitos milhões, a natureza seleciona os melhores, os destinados a sobreviver. Há muitos milhares de casos em que, tanto um planeta como uma semente estão condenados a desaparecer. Uma semente pode cair num terreno estéril, pode ser devorada, destruída pela geada ou apodrecer, e dissipar-se muito antes de ter alcançado condições para germinar. No entanto, em cada outono que passa, muitas sementes são lançadas à terra, para que na primavera seguinte os campos fiquem verdejantes com as plantas nascidas daquelas que conseguiram sobreviver. Do mesmo modo, um planeta tem muito poucas possibilidades de alcançar a vida. Na maioria dos casos, ficará condenado a ser um mundo inanimado. Milhões de planetas nas outras galáxias devem ser estéreis, porque não possuem atmosfera nem água. Muitos outros estarão tão próximos dos seus sóis que se apresentarão cobertos por oceanos de rochas em fusão. Outros, pelo contrário, ficarão tão afastados da estrela mais próxima que viverão eternamente mergulhados numa couraça de gelo. Muitos não têm atmosfera porque a sua força de gravidade é extremamente fraca para prender uma cúpula de gases. E muitos milhões de outros não têm movimento de rotação em torno de seus eixos. Estão divididos em dois hemisférios desiguais,
um deles envolvido pelo mais escaldante calor e o outro fustigado pelo frio glacial. As possibilidades de um planeta ficar desértico são imensas, mas a vida e os planetas também são gerados em tão grandes quantidades que a natureza pode dar-se ao luxo de abandonar quase todos eles logo pouco depois de terem sido criados. O desperdício é um conceito criado unicamente pelo homem. Com um desprezo absoluto pelo esbanjamento, a natureza dispersa imensas quantidades de matéria e de energia para formar uma infinidade de sóis brilhantes. Milhões deles são completamente estéreis e desolados. Outros milhões são rodeados por planetas inanimados, de todas as formas e tamanhos. No entanto, entre os milhares de planetas abandonados, existem alguns que possuem vida. Devem existir muitos planetas bafejados pela luz amena e o calor suave de um Sol, planetas que possuem os elementos essenciais à vida: água, oxigênio e dióxido de carbono, em suas acolhedoras atmosferas ou em suas massas líquidas. Alguns desses planetas provavelmente só possuem pequenas manchas esverdeadas de plantas rudimentares, semelhantes às daquela vida vegetal bastante escassa, que se supõe existir em Marte. Mas muitos outros certamente terão imensas espécies de seres vivos, variadas e coloridas. Podemos afirmar com certeza, quase absoluta, que alguns desses planetas devem ter raças de seres inteligentes. É quase certo que há outras criaturas, estranhas ao nosso mundo, que contemplam o firmamento dos seus planetas e fazem conjecturas. Algumas delas serão tão primitivas que dificilmente compreenderão o universo que as rodeia, mas outras, certamente, terão civilizações muitíssimo mais aperfeiçoadas que a nossa. As criaturas dessas civilizações adiantadas hão de olhar para nós como se fôssemos seres primitivos. Agora, já podemos compreender as aspirações dos homens que idealizaram a espantosa viagem da história de ficção científica. O homem é um animal social e tem necessidade imperiosa de se comunicar com seus semelhantes. Assim sendo, uma vez acreditarmos não ser a única raça de seres inteligentes em todo o universo, não será possível que, algum dia, visitemos esses nossos irmãos distantes que vivem em seus planetas, tal como vivemos no nosso? Já sabemos que não iremos encontrar seres inteligentes em nenhum dos outros 8 planetas do nosso sistema solar. É escusado pensarmos em encontrar cérebros parecidos com o nosso no âmbito do universo que nos rodeia. Mas não será viável encontrá-los no espaço sem fim das outras galáxias, onde existem quantidades infinitas de outros planetas iguais? Já vimos como são imensos os espaços que separam as estrelas uma das outras. Nas vizinhanças do Sol, os intervalos que existem entre as estrelas ultrapassam muitas vezes a distância que um raio de luz pode percorrer durante um ano. Cerca de 10 trilhões de quilômetros. A velocidade da luz é a maior que se conhece e o homem provavelmente nunca será capaz de viajar a essa velocidade. Mesmo que tivéssemos possibilidade de construir um veículo que atingisse velocidades fantásticas, a velocidade da luz nunca seria alcançada, uma vez que o espaço que existe entre as estrelas não está absolutamente vazio. Está preenchido por uma nuvem extremamente rala de poeira cósmica e gases. Em algumas zonas da nossa galáxia, a densidade dessa nuvem é tal que impede a passagem da luz vinda das estrelas, que estão mais para além. Quando observamos essas zonas, parecem-nos grandes clareiras ou buracos na Via Láctea. Embora seja bastante tênue essa substância que preenche o espaço sideral, é suficiente para impedir a passagem de um veículo espacial
que viajem com a velocidade da luz. Os átomos que colidissem com um veículo em movimento dariam origem a uma poderosa radiação de partículas. E se o veículo tivesse de passar através de uma zona mais densa da nuvem de poeira cósmica e gases, a uma velocidade semelhante à da luz, acabaria por incendiar-se como um meteoro. Portanto, só poderemos viajar a velocidades mais lentas. O tempo necessário para alcançar qualquer estrela será da ordem de centenas de anos. Os planetas habitáveis são extremamente raros, e há muito poucas possibilidades de que, entre os que estão mais próximos do nosso sistema solar, exista algum nessas condições. Podemos perder as esperanças de encontrar algum planeta habitável na zona de espaço que possa ser explorada nos milhares de anos mais próximos. Mesmo admitindo as condições mais otimistas de a tecnologia futura proporcionar meios de se viajar muito rapidamente, não devemos ter a pretensão de querer galgar as incríveis distâncias que separam a Terra dos outros poucos planetas habitáveis. E que dizer das criaturas que habitam esses mundos? Não será possível recebermos algum dia a visita de indivíduos de outra raça inteligente que estejam em condições de vencer distâncias enormes? Pode ser que esses seres estranhos tenham uma vida muito mais longa que a nossa, ou que tenham descoberto o segredo da morte aparente. Se cada um desses indivíduos pudesse viver 10.000 anos, ou mais, seria possível que um dia recebêssemos a sua visita. O único navio da pequena frota de Fernão de Magalhães, que fez a primeira viagem de circunnavegação em torno da Terra, levou quase 3 anos para completar a viagem. Foi uma viagem longa, em que se gastou quase 1/10 parte da duração média da vida de um homem de então. Se os membros de uma raça estranha, privilegiados com o dom da longevidade, tiverem a mesma vontade de conhecer o espaço que nós temos, é muito provável que sacrifiquem uma parcela idêntica das suas vidas só para nos virem visitar. Uma visita dessa natureza poderia explicar os discos voadores. Estes podem ser, na verdade, veículos espaciais, tripulados por seres de uma raça inteligente diferente da nossa, e que nos têm estado espiando com boas ou más intenções. Esta explicação para os discos voadores não deve ser inteiramente desprezada, embora o seu fundo de veracidade seja bastante duvidoso. O extraordinário acontecimento da visita de seres vindos de outros astros dificilmente se dará durante os tempos em que a raça humana habitar a Terra. Para viagens dessas, os habitantes de outros mundos não só terão que vencer o imenso problema que são as distâncias, como também terão que lutar contra um obstáculo que não é menor: o tempo gasto para percorrê-las. Para que essas viagens tenham importância para nós, será preciso que esses seres estranhos nos encontrem ainda na Terra, ou mais diretamente, enquanto aqui vivermos. Nosso planeta tem mais de 4 bilhões de anos, e a vida provavelmente já existe há 2 bilhões. A época em que apareceu o primeiro homem está situada entre 500.000 e 1 milhão de anos atrás. No entanto, somente nos últimos 1000 anos o homem começou a interessar-se pela natureza dos corpos celestes. E somente há muito poucos séculos é que se convenceu da existência de outros sóis, além do nosso. Portanto, não é provável que esperemos a chegada de seres de outros mundos, precisamente neste curto lapso de tempo em que começamos a entender quem são os nossos visitantes e os astros de onde eles podem ter vindo. Se a Terra já recebeu uma visita dessas, é muito provável que a nossa raça ainda não existisse. E se vier a recebê-la, pode ser que já esteja extinta quando isso acontecer. Não devemos esperar
que habitantes de outros astros nos venham encontrar aqui e agora. Um acontecimento tão improvável está para além das previsões mais otimistas. As probabilidades de que isso aconteça na nossa época são menos de 1 para 1 milhão. Para demonstrar como são diminutas as possibilidades de um encontro entre duas raças de seres inteligentes de planetas diferentes, imaginemos que durante o espaço de um século existiram diversas raças de formigas, que viviam em seus formigueiros nos desertos gelados da Antártida. Consideremos também que cada uma destas raças de formiga vivia somente algumas horas no espaço desse século. Em dada altura, algumas dessas raças inventaram um sistema muito aperfeiçoado de viajar rapidamente, que lhes permitia percorrer uma pequena distância dentro da área que rodeava os seus formigueiros. Para que duas dessas raças se encontrassem, seria preciso que tivessem nascido em épocas muito próximas e durante as mesmas horas do século. Havia muito poucas probabilidades de que duas formigas vivas de raças semelhantes se encontrassem. Nós somos uma dessas raças, cuja duração é muito curta. O nosso formigueiro é a Terra, e os desertos da Antártida são os imensos espaços sem fim do universo. Por enquanto, ainda permanecemos limitados ao âmbito do nosso formigueiro, mas estamos em vésperas de ultrapassar essa zona tão diminuta. Através dos tempos por todo o universo, outras raças têm passado suas vidas efêmeras em outros planetas. Muitas delas ficam tão afastadas de nós que só a distância será bastante para que as ignoremos eternamente. Algumas dessas raças já tinham sido extintas e suas civilizações estavam reduzidas a pó, quando os primeiros sauros gigantescos começaram a habitar a Terra. Por outro lado, é possível que atualmente ainda não existam raças de seres inteligentes que um dia hão de ser como nós. Muito antes que elas tenham atingido o grau mais elevado da perfeição intelectual, já nós teremos desaparecido. Não há, portanto, hipótese razoável de que possamos encontrar outras raças como a nossa. Só muito dificilmente isso viria a acontecer, e é com reduzidíssimas probabilidades que aguardaríamos a sua visita. Os espaços intergalácticos estão regurgitantes de vida, mas os planetas habitáveis estão separados por distâncias incríveis, e o tempo para percorrê-las é incalculável. Estamos perdidos no espaço, abandonados na pequena parcela do universo que nos foi destinada.